Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Continuando a série sobre os maiores cometas do universo, hoje estaremos falando do cometa de Churyumov. O grande cometa de 1744, C1743, conhecido também como cometa de Churyumov, foi um cometa espetacular observado em 1743 e 1744. Foi descoberto de forma independente no final de novembro de 1743 por Jan de Munt, na segunda semana de dezembro por Dirk Klinkenberry, 4 dias depois, por Jean-Philippe de Chazelles. Ficou visível a olho nu por vários meses durante 1744 e exibiu efeitos surpreendentes e incomuns no céu. Sua magnitude absoluta, ou brilho intrínseco, de 0,5 foi o sexto mais elevado sexto na história. A magnitude absoluta é uma medida da luminosidade de um objeto astronômico em uma escala de magnitude astronômica logarítmica inversa. A magnitude absoluta de um objeto é definida como igual à magnitude aparente que o objeto teria se fosse visto de uma distância de exatamente 10 parsecs, 32,6 anos-luz, sem extinção, ou escurecimento, de sua luz devido à absorção pela matéria interestelar e poeira cósmica. Ao colocar hipoteticamente todos os objetos a uma distância de referência padrão do observador, suas luminosidades podem ser comparadas diretamente entre si em uma escala de magnitude. Quanto mais luminoso um objeto, menor o valor numérico de sua magnitude absoluta. Para corpos do Sistema Solar que brilham na luz refletida, uma definição diferente de magnitude absoluta, H, é usada, com base em uma distância de referência padrão de uma unidade astronômica. Sua magnitude aparente pode ter alcançado a 7, sendo classificado entre os grandes cometas. Este cometa é notabilizado especialmente devido ao desenvolvimento de um Alekia de 6 caudas depois de o cometa atingir seu periélio. Ele foi descoberto em 29 de novembro de 1743 por Jan de Munt em Middelburgo, Países Baixos, sendo descoberto independentemente em 9 de dezembro de 1743 por Klinkenberry em Haarlem, também nos Países Baixos, e por Chazelles, no observatório em Lausana, Suíça, em 13 de dezembro. Churyumov, no momento de sua descoberta, declarou que o cometa não era dotado de uma cauda e que se assemelhava a uma estrela nebulosa de terceira magnitude. Chazelles também mediu a coma do cometa em 5 minutos de grau no céu visível. Em astronomia, coma é a denominação da nuvem de poeira e gás que circunda o núcleo de um cometa. É formada quando um cometa se aproxima do Sol, a 6 unidades astronômicas de distância, de modo que parte da superfície do núcleo de gelo se evapora e, juntamente com outros materiais, geralmente poeira, que o rodeiam, transformando a nuvem visível pela refração da luz, e ocultando o núcleo. Para ocorrer a sua formação, a taxa de fuga do núcleo deve ser menor que a velocidade média das moléculas de gás. O cometa brilhou constantemente quando se aproximava do periélio. Em 18 de fevereiro de 1744, o cometa estava tão brilhante quanto o planeta Vênus, com uma magnitude aparente de -4,6, e neste momento apresentava uma cauda dupla. O cometa atingiu o periélio em 1º de março de 1744, quando estava a 0,2 unidades astronômicas do Sol. O periélio é o ponto da órbita de um corpo, seja ele planeta anão, asteroide ou cometa, que está mais próximo do Sol. Quando um corpo se encontra no periélio, ele tem a maior velocidade de translação de toda a sua órbita. Quando o corpo em questão estiver orbitando qualquer outro objeto celeste que não o Sol, utilizasse o nome genérico periastro para identificar esse ponto. A distância entre a Terra e o Sol no periélio é de aproximadamente 147,1 milhões de quilômetros. Isto ocorre uma vez por ano, por volta de 14 dias após o solstício de dezembro, próximo do dia 4 de janeiro. Na astronomia, solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Os solstícios ocorrem 2 vezes por ano, que em junho e dezembro. O dia e hora exatos variam de um ano para outro. Quando ocorre no verão significa que a duração do dia é a mais longa do ano. Analogamente, quando ocorre no inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano. Nesse momento o cometa estava suficientemente brilhante para ser observado à luz do dia a olho nu.
Assim que se afastou de perihélio, desenvolveu uma cauda espetacular, estendendo-se bem acima do horizonte, enquanto o núcleo do cometa permanecia invisível devido ao nascer do Sol. No início de março de 1744, Chesialks e vários outros observadores relataram um fenômeno extremamente incomum: uma Alekia de 6 caudas separadas estendeu-se acima do horizonte. A estrutura da cauda era um enigma para os astrônomos durante muitos anos. Apesar de outros cometas tivessem exibido caudas múltiplas, o cometa de 1744 foi único por ter 6. Tem sido sugerido que o Alekia de caudas foi gerado por até 3 fontes ativas no seu núcleo, expostos à radiação solar como a rotação do núcleo. Também tem sido proposto que o fenômeno das múltiplas caudas era um exemplo muito proeminente de estrias de poeira vistas na cauda de alguns cometas, como o cometa CEN 2006 P1, M. Cenaud, e o cometa West. Chesialks, em 9 de março, foi o último observador conhecido no hemisfério norte a ver o cometa, mas o cometa permaneceu visível para observadores no hemisfério sul. Alguns relatos dizem que o comprimento da cauda chegou a aproximadamente 90 graus em 18 de março. Depois de 22 de abril de 1744 o cometa não mais foi observado. Pesquisadores descobriram que algumas das observações chinesas descreveram sons audíveis associados com o cometa, que podem, se for verdade, ser resultado da interação de partículas com a magnetosfera da Terra, como às vezes acontecem quando existem auroras. Campo magnético terrestre, também conhecido como campo geomagnético, é o campo magnético que se estende do interior da Terra para o espaço, onde interage com o vento solar, um fluxo de partículas carregadas que emanam do Sol. O campo magnético é gerado por correntes elétricas devido ao movimento das correntes de convecção de uma mistura de ferro e níquel fundidos no núcleo externo da Terra, e se essas correntes de convecção são causadas pelo calor que sai do núcleo, um processo natural chamado geodinamismo. Entre aqueles que viram o cometa estavam Charles Messier, então com 13 anos de idade, sobre quem o cometa teve um efeito profundo e inspirador. Ele passou a se tornar uma figura importante na astronomia, e mais tarde descobriu muitos cometas durante as suas observações. Muito obrigado por assistirem nossos vídeos, peço que continuem se inscrevendo e compartilhando os nossos conteúdos, dê o like e ative o sininho para receber novos vídeos.